ser uma mãe neurótica? Mãe neurótica, eu acho que todas as mulheres que são mães são neuróticas. E não só as mulheres, os homens também são muito neuróticos e deixam a gente neuróticos também. Acho que a mãe neurótica é uma mãe que se preocupa, que quer que saia tudo da melhor forma possível com os filhos, com a casa, com o trabalho, com a comida, com tudo. Porque a gente não tem só os filhos para cuidar, tem todas as outras coisas que a gente comanda dentro de uma casa. Eu acredito que as mães atualmente são, com raras exceções, são quase todas neuróticas. E eu acho que essa neurose, ela vem da preocupação em fazer tudo perfeito. E parece que é uma cobrança, acho que da própria mulher, de que tudo ocorra perfeito com o seu filho. A educação, a alimentação, saúde, politicamente correto, e isso causa algumas preocupações em demasia, e que alguns homens, pais, também dividem essas preocupações. Eu percebo que essa ansiedade de como vai ser a vida desse filho, não sei se existia antes. Talvez porque muitas mães têm apenas um filho e se dedicam exclusivamente a ele. Então, talvez até pese muito, né? E eu, por ser uma terceira filha, uma família são 3 irmãs, me parece que não havia esse peso quando a minha mãe me criou. Né? Não ficava tão em cima, preocupada se fez o tema direito, se comeu verduras, frutas, legumes, e se está bem de saúde, se relaciona bem dentro da escola. Eu sou uma mãe, vamos dizer, neurótica, totalmente neurótica. Meu filho tem 8 anos, eu amo ele, é uma criança maravilhosa. Mas eu, como mãe, eu sufoco ele demais. Minhas preocupações são, assim, são intensas. Desde a hora que se ele está dormindo bem, se ele está comendo bem, se ele, vamos dizer, se ele vai se machucar, se ele sai correndo, eu saio atrás porque eu tenho medo que ele se machuque. Que ele consiga se relacionar com as pessoas. Aí eu pergunto, tu tá bem, tu não tá, o que tu tá fazendo, onde é que tu vai, o que tu não, né? Assim, eu sufoco demais, é uma neurose constante na escola. A hora que ele vai pra escola, eu tô saindo e tô me preocupando, será que ele vai ficar bem? Será que ele vai correr e vai se machucar? Eu, particularmente, me encaixo, me enquadrei e me encontrei na definição mãe neurótica, porque eu acho que não é o neurótico clínico, não é o neurótico diagnosticado por um especialista, mas não, é aquela a dor, a nossa rotina, a nossa correria, nosso dia a dia de mãe que nos torna apreensivas, agoniadas, angustiadas, leoas, e isso que é a definição do mãe neurótica, o querer fazer, o poder fazer e não conseguir, e não que isso seja realmente uma coisa clínica, uma coisa própria, mas sim mãe neurótica, enfim, é a mãe que está aí no todo dia, é a mãe do todo dia, é a mãe, enfim, eu acho que ser mãe é ser mãe. Ser neurótica é querer, eu acho, o bem das pessoas, apesar que muitas vezes a gente as pessoas acham que a gente está exagerando, mas na visão de quem está na situação, a gente quer que as coisas saiam bem, que seja da forma que a gente está fazendo e que é aquela forma que vai ser a melhor forma possível. Eu não me considero uma mãe neurótica, e sim uma mãe preocupada, né? Talvez não seja neurótica, mas existem muitas neuroses do dia a dia que as pessoas, né? N situações que acontecem no dia a dia, problemas com filhos, com trabalho, com marido, é trânsito, é falta de dinheiro. Então eu acho que as pessoas acabam muitas vezes até surtando, enlouquecem, né? Falta um pouco de controle emocional. Tanto que faz 8 anos que eu parei de estudar, retornei agora. Há 6 meses para a faculdade, porque até então eu não achava que ninguém teria condições de cuidar dele se não fosse eu. Nem a empregada, nem a babá, nem ninguém fosse suficientemente boa para estar com ele, ficar com ele, dar banho nele, alimentar, fazer
né, o que uma mãe tem que fazer, né, nos horários que eu não estaria. E abrir mão de tudo isso, né? Tinha um bom trabalho, estava terminando minha faculdade, parei com tudo para ficar com ele. Mas hoje eu me dou conta que eu sufoquei ele demais, acho que ele se tornou uma criança, ele é firme num lado, no outro ele é muito inseguro, por eu não ter dado liberdade para ele aprender as coisas. Acho que uma grande neura que eu tenho e que vai seguir, eu acho que por muito tempo ainda, com relação à alimentação do meu filho. Porque quando ele era bebê, a neura era tão grande que a geladeira na minha casa tinha um cardápio. Segunda-feira, dia de cenoura com frango. Terça-feira, dia de beterraba com não sei o quê. Quarta-feira, Isso foi muito lindo e foi maravilhoso. E ele era aquele bebê rochonchudo, cheiroso, até o dia que ele começou a botar para fora as suas opiniões. E isso, a minha neurose era grande, que se transformou num sofrimento, porque o meu filho começou a cortar tudo, até o dia que ele disse que queria comer arroz com farofa. E foi uma grande decepção, uma pessoa que me dediquei tanto a ter uma alimentação tão variada, a comer arroz com farofa. E aí ele ficou magrinho, deixou de ser aquele bebê rochonchudo, e a mãe aqui pirou, apesar do médico, pediatra dizer que calma, ele tá ótimo, ele tá saudável, ele pula. Essa não foi maneira, foi um sofrimento muito grande, e eu aprendi a respeitar que ele tinha que decidir o que ele queria comer. Né? Lógico, dentro de muitas brigas para manter um básico legal, não só bobagem, mas foi doloroso até eu aceitar isso, que ele tinha as opiniões dele. Essa eu acho que é uma neura não só tua, mas de muitas mães. Porque ou a criança come demais, ou a criança come de menos. Ou ela come alimentos saudáveis, ou ela não come alimentos saudáveis. Eu tenho 2 filhos. A minha filha come de tudo. A alimentação dela é ótima, variada, come fruta, come verdura. E já tenho o meu segundo filho, que é um menino, que não come nada. Ele quer comer chocolate, salgadinho, e senta na mesa, escora a mão assim, olha assim a comida como se fosse assim, que tu estivesse botando, sei lá o que, pedras em cima da mesa para servir ele, e tu não sabe o que fazer. Aí tu começava assim, come Arthur, come, e ele olhava e não comia nada. Aí nós começamos a prestar atenção na Júlia. E o que aconteceu? Ela começou a comer muito, para nós dizer para ela, come Júlia, come. Só que aí ela começou a engordar. Aí nós começamos a ver que nós estava causando um problema alimentar em casa, porque um não comia, ela queria mostrar que ela comia. Então isso me causou um grande problema. A alimentação também me causou um grande problema, porque aí nós tínhamos que dizer, não, tu come o suficiente, tu tá comendo bem, não precisa comer mais do que cabe na tua barriga para mostrar pro papai e pra mamãe que tu tá comendo mais. Minhas neuroses são dentro de uma festa. Se eu vou deixá-lo sozinho, ele vai ficar bem naquela festa? Se ele vai para um parque, se ele vai para o McDonald's, se ele vai para casa de um colega. Até hoje ele nunca dormiu sozinho na casa de ninguém, porque eu sou neurótica em função dele sair, será que ele vai dormir bem, se ele vai comer bem, se ele vai estar bem naquele local. Sendo que eu sei que né, isso aí foi tudo influência minha, né, dele não sair de casa, de achar que perto de mim ele estaria melhor. E hoje, como eu digo, ele sente falta. Hoje ele me diz assim, mãe, tu não me ajudou a fazer as coisas sozinha, né? Então, a me induzir a eu ir para casa dos meus amigos, a ter mais liberdade de fazer as coisas. E hoje ele tem vontade e medo. Tem certas coisas que ela não vai entender, não vai ter maturidade para poder assimilar aquilo legal. Então, assim, preocupações que eu tenho. Eu não gosto que veja novela, eu não deixo ver Big Brother, porque eu acho que esse tipo de coisa não vai acrescentar em nada. Eu acho que só emburrece as pessoas. É uma coisa para enriquecer e dar mídia, né, para as grandes emissoras, mas eu acho que vai ler um livro, vai fazer outras atividades muito mais interessantes do que ficar na frente da televisão. Essa questão material que eu acho hoje muito presente na vida das crianças me preocupa muito. Eu fico muito angustiada de ver
essa banalização, parece que é tudo muito descartável. E meu filho não dava a menor bola para roupa, até um dia que eu fiquei surpresa, que ele começou a me questionar por que ele tinha poucos sapatos e o pai dele e eu tínhamos muitos sapatos. E eu expliquei para ele que o pé dele estava crescendo e eu tinha sapatos de muitos anos. E ele acabou abrindo um berreiro porque ele não tinha um tênis Nike. Mas eu nunca ensinei isso para o meu filho, com certeza isso foi de alguma outra conversa que ele teve. E eu tive que impor e explicar para ele que não importa o tênis que a pessoa tenha, né? Isso é uma neura minha, assim, ó, de mostrar para ele que essa questão material, o ter, não é tão importante, mas ao mesmo tempo estimular para que estude, para que, literalmente, quando a mãe quer, vença na vida. É uma preocupação, né? Você vai seguir os estudos, então como dosar isso? E daqui a pouco, lá na frente do computador, digitando tese de doutorado, uma mulher independente, carreira feita, vida pronta. Eu me abracei na barriga e pensei assim, ai, filhinho, se tu pudesse ficar a vida inteira aqui dentro, a mãe ia te cuidar, te alimentar, te proteger. E foi um pensamento que veio absurdamente natural. Aquela coisa que veio do meu âmago de mãe, assim, ó, aquela coisa mais arcaica que podia passar pela cabeça de uma mulher, foi o que veio naturalmente na minha cabeça. Naquele dia que eu entendi o que eu estava começando, que jornada era aquela que eu estava começando, e ali que eu me enquadrei. Eu sou uma mãe e serei uma mãe neurótica pro resto da vida. Então, quando ele sai da nossa proteção de dentro de casa e vai para a primeira relação social dele, que é dentro da escola, isso também ainda me dá muita angústia, né? Como vai ser a convivência da criança na escola? A preocupação dos pais, das minhas amigas, é a escola, dentro da escola. A gente sai, encontra os amigos, assim, procura outros assuntos, mas a gente volta sempre nisso. Ah, meu filho na escola, como é que ele está na escola? Porque esse grupo de amigos que eu tenho são todas mães muito preocupadas com eles, com o bem-estar deles dentro de uma sala de aula, porque isso eu comentei e vou frisar de novo, porque, né, por eles serem assim, altamente super protegidos, assim, amados demais, assim, a gente acha que a professora não vai conseguir lidar com eles, vai tratar eles com agressividade, não é agressividade, mas falar um tom mais forte, aquilo já nos preocupa, o fulano não está acostumado, ele vai ficar, ele pode chorar, ele pode... então é constante isso, aonde a gente vai, sempre comentando isso, meu filho chega em casa e diz, mãe, a aula tava boa, mas a prof falou assim, então, e a gente vê que é uma coisa que não foi tão, mas para ele já chocou tanto. E isso choca mais a gente porque a gente vê a sensibilidade deles dentro de uma sala de aula. Olha, como enfrentar medos, né? Eu acho que a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande, assim, né? Eu sempre me considerei uma pessoa corajosa, nunca me considerei uma pessoa medrosa, assim. E sempre sou muito realista, assim, sou muito de ver as coisas de frente, né? E não ficar naquela fantasia e tal. Claro que medos existem, né? Mas eu não me considero uma pessoa medrosa. Acho que a gente tem que enfrentar de frente, a gente tem que estar, né, sempre de olhos abertos e tentar entender, conversar, de repente se cercar de pessoas, né? Ouvir outras opiniões. Porque às vezes uma coisa que é um problema para mim, para o outro não é grande para mim, para o outro é pequeno. Filho dá trabalho, dá muito trabalho, tu pensa muito no assunto, sabe, das questões que vão vir, mas a melhor maneira de viver isso é um dia após o outro. Não tem maneira melhor, a gente não pode ficar se preocupando, porque vão vir coisas tenebrosas ainda. É muito maluco isso, porque a cada dia é uma montanha russa, né? Principalmente com o primeiro filho, aí depois o segundo filho, eu acho que a coisa acalma um pouco, as preocupações são outras, cria uma outra dimensão, mas cada dia a gente cria um grande problema. A cada dia, eu lembro de uma mãe que ela é um pouco mais velha, ela já tem filhos mais velhos também, e um dia ela me falou assim,
eu vejo vocês, mães de primeiro, segundo, mães que têm só filhos pequenos, e vocês às vezes fazem um escândalo por uma coisa, como foi justamente o dia que eu esqueci de levar a casquinha de ovo para a sala de aula. Tava na agenda, tava 2 dias na agenda, eles iam fazer um trabalho, mas eu não vi, e justamente eu não vi porque eu tinha outras coisas do trabalho para fazer, sabe? Aquele para o qual eu me estruturei, para o qual eu montei uma carreira, para o qual eu me preparei para ter filhos e trabalho, e ser uma mulher completa e coisas do gênero. Não, o trabalho fez com que eu não visse que eu tinha que mandar uma casquinha de ovo, e o pavor de não ter aquela casquinha de ovo. Essa semana eu esqueci de mandar o bolo do piquenique. Meu filho tem 6 anos e eu sei de um episódio de uma pessoa que... E eu tenho o maior receio que o Gustavo me pergunte coisas do tipo... O menino estava em casa e a mãe disse assim, filho, a mãe vai descansar um pouquinho com o pai, era de tarde. E o menino tinha 6 anos, a idade do meu. Perguntou, vai transar, mãe? Nossa, gente. Ela teve uma capacidade, ela disse, não, meu filho, agora não vou porque não estou com vontade. Mas se eu tivesse, eu poderia transar. E isso é um problema meu, não cabe a ti saber. Eu não teria essa luz assim de responder essas coisas. Eu tenho realmente muito receio dessas perguntas. Eu tive um casal de amigos nossos, assim, que se separaram. Aí vem assim, eles ficam lá, se separou, né? Aí qualquer briga, qualquer discussão, qualquer voz que tu levanta, assim, o que tu tenha, mãe, tu e o pai vão se separar? É a pergunta, né? Então eles estão sempre querendo saber se aquilo que aconteceu, se aquilo que está acontecendo na televisão, se aquilo que está acontecendo na família do amigo vai acontecer ali em casa também. O mundo hoje a gente sabe que é uma coisa muito complicada, porque a gente tem que saber se decidir, se resolver, para poder ter uma vida melhor, assim, não digo em dinheiro, mas para ter um bem-estar assim, emocional, tranquilo. Tem que estar bem, mas se tu tem toda uma segurança, tu passa muita segurança para as pessoas já não te respeitam com tanta... aquela coisa, porque hoje, infelizmente, tem que ser aquela pessoa que... Eu tenho que ter esse tipo de espécie de líder, né? Também líder de uma forma meio forte, mas eu digo uma pessoa mais determinada, porque eles respeitam mais. Aonde tem uma pessoa mais sensível, eles acham, porque ele né, é uma pessoa... o Antônio, o fulano, ele é assim, muito seguro, ele nunca sabe o que ele quer, não sei o que. E isso aí a gente vai sendo, que a gente tem muito medo que ele seja dominado, né, perante os colegas e tudo, e não tenha aquela força, aquela opinião própria. Isso me incomoda demais, e eu acho que isso é muito importante. Eu ressalto todos os dias, meu filho, tens que trabalhar isso, tens que aprender, né, te determinar. Sei que a gente sufoca demais, mas isso é uma coisa que a gente vai orientando para que ele... todo esse rumo, né, da firmeza, da segurança, que saiba abrir a boca, falar, questionar e nem sempre ir, né, com as coisas que ele tem que ir com o que ele acha certo, não o que as pessoas falam e ele seguir porque acha que as pessoas acham aquilo, mas sim o que ele acha. Isso é muito importante para ele se realizar como pessoa. E daí acho que é um pulo para te vir tranquilo e tomar suas próprias decisões. E a gente tem que parar para pensar, bom, vou protegê-lo, vou ensiná-lo, mas na hora, muitas vezes a gente se atrapalha, se atropela justamente porque é muito difícil tentar colocar razão nessa relação toda. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que eu tenho, porque justamente a vontade de proteger é muito grande, né? E ao mesmo tempo a necessidade, e essa talvez seja a minha maior preocupação, a grande preocupação que eu tenho é não proteger demais e sim preparar eles para que eles sejam seres independentes, né? Claro, se eu for falar de preocupações pontuais, eu tenho medo que caia e quebre um braço, eu tenho medo que no brinquedinho lá quebre um dente, eu tenho medo que alguém rapte eles na porta da escola, eu tenho medo de todo esse cenário de violência, né, no qual a gente vive. Mas na real, o meu maior medo é, claro, falhar como mãe, né? E essa falha como mãe, na minha concepção, a maior das falhas seria justamente não prepará-los para uma vida feliz. Se é uma coisa que eu pudesse, eu tiraria de mim, né? E não faria hoje. Eu gostaria que o Antônio nascesse novamente para eu poder, assim, né, criá-lo de uma maneira diferente.
Não que eu acho que eu tenho criado errado, não acho. Mas o fato de eu ter sufocado ele, assim, é o que mais me incomoda, me perturba demais, né, Ana? Porque eu vou te dizer assim, eu acho que ele quer ser feliz, assim, na função de ser livre, porque é bom ser livre, sem ninguém, né? Livre entre aspas, eu digo, mas aquela função de sair, correr, brincar, ir aonde, na casa dos amigos, ou em paz, sem ninguém ter na volta, né, aquela redoma. Porque a gente sabe, né, como eu disse, a vida é muito diferente, né, do que a gente fez isso pra ele. E isso a gente tá evitando, mas futuramente eles vão sofrer, né, E se a gente deixasse, se eu, como mãe, tivesse deixado, eu acho que ele sofreria coisas agora que amadureceriam ele ao longo da vida, né? Tudo isso é relativo, a preocupação da gente e a segurança dos nossos filhos na rua é relativa. A gente acha que tem o controle da situação e não tem. A vida na rua, a vida dos amigos, todos esses grupos com que eles se envolvem, às vezes são mais fortes do que a casa da gente. Sabe? Então, por mais que tu fale, vou situar meu filho em relação à AIDS, vou situar meu filho em relação à gravidez, vou situar meu filho em relação a álcool e drogas. Tu situa, tu explica, né, que pílula para engravidar, não se envolva com drogas. Mentira, vamos se envolver, vamos experimentar, sim. Todos vão, desde o mais que tu acha que o mais tímido, o mais quietinho, vai ver, porque tá na cara de todo mundo. E não adianta também pensar que é o teu filho que vai pelo mau caminho, pela cabeça dos outros fulaninhos. Não, tu também tem que pensar que o teu filho pode ser uma má influência pro filho dos outros também. Esse tapar o sol com a peneira que os pais idealizam um filho perfeito, no mundo perfeito, cor-de-rosa, armado por nós, que é a nossa casa, é que não existe. A gente tenta. E às vezes as coisas vão sair como a gente quer. E às vezes vão sair de gente que a gente não quer. Porque eles têm uma personalidade própria e eles vão seguir os caminhos deles. E tudo isso tem que ser respeitado. Fundamental a gente ter saúde, é a gente ser correto, é a gente ter caráter. E isso tu ensina para os teus filhos desde pequeno. O que ele tiver vivenciado com os pais quando criança, o ensinamento que tu desse lá no início, às vezes numa bobagem, num passeio, uma coisa, são pequenas atitudes que tu corriges o teu filho que vai fazer a diferença para um mundo melhor, num futuro que ele vai lembrar daquilo e aquilo vai ficar. Às vezes a gente acha, entra por aqui, sai por ali, a gente se cansa, se estressa, se enruga, né, ensinando os filhos, mas eu espero, né, que a gente tenha essa recompensa. Aliás, eu acho que, eu já quis ser só comigo, porque sentimento de culpa, de onde eu falhei. E na verdade eu não falhei porque eu percebo que o meu filho é maravilhoso. Esses dias eu peguei um livro daqueles que a gente recebe quando logo que ganha um bebê, aí tinha lá algumas recomendações para não ter um pestinha dentro de casa. Meu filho não é nada pestinha. Mas os sofrimentos continuam, a gente se angustia, não adianta. Acho que vai seguir isso eternamente. E sempre com novidades. Agora nossas preocupações das mães parece que isso é questão tecnológica, essa questão de banalizações de algumas questões como sexo na TV. Daqui a pouco nossas mães eram outras preocupações, né? Mas era como em famílias maiores, parece que era mais relaxado. Acho que é isso. Impossíveis, através
Atravesso oceanos, crio asas, vou longe. Se o amor é imprevisível, se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos.